Olá, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Web, na TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. A TV Ponto Terra, como eu costumo dizer, é um produto da ONG Ponto Terra. E o Ecologia e Cidadania é um produto da TV Ponto Terra. Nós vamos conversar hoje um assunto muito importante, a princípio ele é um pouco técnico, porque fala no O3, que é ozônio, fala em ozonização, aí a pessoa pode ficar um pouco preocupada, achar que o programa é muito técnico, mas nós vamos falar também, ao fim e ao cabo do programa, da Lagoa da Pampulha, que nós todos queremos limpa, límpida e com as águas transparentes. É possível? A ozonização parece-me que resolve essa questão. Nós vamos conversar essa questão da ozonização com um engenheiro eletricista formado em 1973 na Pontifícia Universidade Católica e que tem muitos cursos na área de engenharia e na área também de engenharia ambiental. Nós vamos conversar com o engenheiro Oswaldo Aleixo. Oswaldo, em primeiro lugar, obrigado por você estar visitando aqui a Ponto Terra. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante e interessante como é o caso de descontaminação das águas. Já vai logo falando a complicação aqui, descontaminação das águas, mas o Oswaldo vai ter que explicar isso para nós aqui. Oswaldo, rapidamente, o seu currículo formou em 73 na PUC, mais de 40 anos de formado, engenharia elétrica. Depois fiz alguns cursos de especialização em engenharia econômica, finanças, e caminhei para a área ambiental fazendo um mestrado e fazendo várias especializações no exterior na área de descontaminação de águas subterrâneas, principalmente. O seu mestrado? O mestrado ele é de saneamento, recursos hídricos e meio ambiente. No DESA? No DESA, da Universidade Federal. Terminei em 2002. Para quem não sabe, o DESA é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da nossa Escola de Engenharia, da nossa Universidade Federal de Minas Gerais. E lá o Oswaldo Aleixo fez o seu mestrado, defendeu tese. Oswaldo, você trabalhou muito tempo na área de engenharia, depois se formou, aposentou, parabéns para você. E depois você tomou a decisão de vida, que você me contou, de trabalhar, estudar muito a questão ambiental, principalmente essa área de descontaminação de água. Sim. E aí você montou uma empresa. Conta para nós sobre a empresa. Comecei fazendo o retorno na escola de engenharia, porque percebi que para atuar nessa área precisa conhecimento, né? É uma área bastante técnica, então você precisa conhecimento adequado para isso. Ao fazer um mestrado, ele se transformou numa empresa que foi criada em 2002, chama-se Ambiental Petroclim, e que se dedicou nos últimos anos à descontaminação de solo e de água subterrânea para grandes empresas como a Vale, a Petrobras, a Shell, e a partir daí a gente está caminhando nessa nova direção que é descontaminação de águas superficiais para o reuso. Vamos pegar o nome da sua empresa, quando você fala ambiental, todos nós aqui da Ponto Terra, o nosso telespectador, o nosso internauta, sabe o que é. Aí vem o nome Petroclim. Clean é em inglês. Petroclim, o que significa para nós? Conta essa aí. A origem do nome Petroclim surgiu em função de que a gente fez a primeira prestação de serviço para a Petrobras, que eram casos de contaminação de solo e de água subterrânea por derivados de petróleo. Daí o nome Petroclim, quer dizer, limpeza de petróleo, né? Foi esse o surgimento da empresa e que foi criada com base nas normas ambientais, nas normas legais e desde o seu início contou sempre com diretrizes de grandes empresas, como a Vale, onde trabalhei durante mais de 20 anos, né? Vamos conversar aqui agora, Oswaldo, porque eu falo claramente, francamente, eu sou um generalista na questão ambiental e lembro dos primórdios, estudando química lá há 50 anos atrás, H, hidrogênio, O2, oxigênio, O3, ozônio,
e uma compilação dessas fórmulas aí para chegar na ozonização. O processo de ozonização, o que usa dessas linguagens da química aí? A principal razão da nossa defesa do processo de ozonização, que opera junto com a injeção de bilhões de litros de oxigênio, primeiro é o fato de o ozônio ser um elemento de descontaminação, desinfecção mais poderoso que nós podemos usar no planeta. E ele é efetivo para todas as necessidades de cianobactérias, de compostos patológicos. Realmente se consegue a melhor qualidade da água com ozônio. E o oxigênio, que é H2O, é oxigênio. Uma água viva, uma água saudável, ela precisa de oxigênio, né? E esse processo de ozônio com oxigênio, ele é sem dúvida o melhor processo que existe, porque você está utilizando elementos da natureza para equilibrar a natureza, né? Nada mais econômico, eficiente, porque às vezes a pessoa fala, mas o ozônio é caro. Não, o ozônio é caro se você pensar em transporte, em bobinas, você transportar ozônio, transportar oxigênio é coisa cara, mas se você gera in situ e aplica in situ, você destrói esse paradigma de que o ozônio é inviável. É o contrário, né? Oswaldo, muita gente fala assim, vai fazer ozonização de uma maneira geral, não estou falando de você, não estou falando da Petroclim, mas a gente escuta isso, vai fazer ozonização, parece que resolve todos os problemas, que a água vai ficar límpida, transparente, qualquer coisa assim. Mas pelo que eu estou entendendo, um pouco leigo que sou, a ozonização simplesmente não resolve. É preciso da ozonização, mas a injeção de O2, a injeção de oxigênio, é isso? Sim. Nós precisamos de trabalhar com o ozônio na questão de desinfecção, inertização de vírus, destruição de bactérias, né? Oxidação de alguns componentes contaminantes, mas fundamentalmente para recuperar o poder de autodepuração do corpo hídrico, que é o que vai dar a sustentabilidade do ambiente, é a injeção de oxigênio, né? Porque se um ambiente fica, por exemplo, 30 anos recebendo carga de poluição para atingir o estágio de contaminação que ele tem hoje, se você fizer a reversão dessa condição através da oxigenação, você recompõe o poder de autodepuração do ambiente aquático. Vou fazer uma pergunta para a gente começar a entender, chegar mais próximo do nosso telespectador, do nosso internauta. A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais S.A., uma grande empresa, nós todos reconhecemos isso, sabemos disso e falamos isso, ela faz um processo de tratamento da água para efeito de ser usado para o homem e também para os animais, é lógico, mas dá um tratamento na água para que o homem possa bebê-la. Qual que é a diferença desse tratamento convencional, que a Copasa e os departamentos municipais de água e esgoto, os serviços municipais de água e esgoto, fazem em relação ao tratamento da ozonização? Ronaldo, essa é uma ótima pergunta pelo seguinte, porque todas as represas de produção de água, em geral, elas têm uma questão de contaminação por esgotos, né? É difícil uma empresa, uma empresa concessionária de água que não tem uma represa com população em volta. Essa carga de esgoto e da poluição difusa que cai nas represas é inevitável e ela causa uma perda de produção e causa uma contaminação que gera a proliferação de algas. Para corrigir esse problema, são usados algicidas que encarecem muito o custo e podem causar excesso de dosagem de químicos na água que prejudica a saúde. Então, a diferença da ozonização é que você resolve previamente nas represas esses problemas, né? Você pega todas as companhias
de produção de água para abastecimento, de tratamento de água para abastecimento, elas têm e convivem com esse problema há séculos. E não existe uma solução a não ser essa que nós estamos trazendo agora. Você faz a desinfecção antes da captação e mantém o controle das algas. Então você reduz custos, você resgata, recupera a capacidade de produção do reservatório e melhora significativamente a qualidade da água. Eu não sou Oswaldo Aleixo, que tem curso de mestrado, mas eu entendo bem a questão ambiental, estou nisso há anos e anos e anos, e leciono também na Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC. Eu queria dizer a você que quando se fala em lagoinha, nós estamos falando de uma lagoa pequena. Quando se fala em lagoa, nós estamos falando de um lago pequeno. Então esses nomes, lago, lagoa e lagoinha, tem uma explicação na questão da dimensão desse acidente físico, vamos assim dizer, né? Eu, antes de entrar no nosso doce, que nós vamos conversar muito sobre a Pampulha, nós vamos falar sobre o Lago de Furnas, por exemplo, o imenso Lago de Furnas. Teria jeito de fazer um processo de ozonização também? Sim. A capacidade do sistema, ela é modular. E cada unidade é capaz de tratar até 2,4 metros cúbicos por segundo. Então, se a região é mais ampla, você pode colocar mais unidades. E normalmente, numa superfície de água poluída, existem sempre pontos de chegada de afluentes, de descargas de esgoto que são localizáveis. Então você chama isso de hotspots e você dá um tratamento diferencial nesses pontos. Não precisa fazer o mesmo trabalho em toda a extensão da superfície, entendeu? Então você não é multiplicar uma unidade para uma lagoinha, para um lago maior, não é proporcional. Essa tecnologia então, de ozonização mais injeção de oxigênio, se é que eu entendi bem, ela serve para qualquer tipo de lago ou lagoa, qualquer represa de água mais ou menos parada aqui em Minas? Serve para todas as represas de qualquer tamanho. A única condição é ter 1,5 metro de calado para proporcionar a navegação da plataforma, que ela precisa de 1,5 metro de profundidade. Tendo esse 1,5 metro, é viável você tratar em qualquer dimensão de corpo hídrico, rio, ou lagoa, ou represa, ou baía. Oswaldo Aleixo, vamos conversar agora especificamente, nesses minutos finais, sobre a Lagoa da Pampulha. A Prefeitura está fazendo um processo que uns defendem, outros nem tanto, mas o processo necessário do desassoreamento da Lagoa da Pampulha. São 800 mil metros cúbicos de resíduos sólidos que estão jogados, lançados lá dentro da Lagoa da Pampulha, que vão ser retirados, né? Porque ficou muito tempo sem fazer esse tipo de trabalho lá, que é o desassoreamento da Lagoa da Pampulha. Mas aí você não está mexendo tanto na qualidade da água. Para melhorar a qualidade da água da Lagoa da Pampulha, solução técnica, Oswaldo Aleixo. A solução da Pampulha existe, é real, e em se fazendo a aplicação dessa tecnologia, essa questão da contaminação nunca retornará mais ao ambiente Lagoa da Pampulha. É claro que precisamos executar alguma atividade de poucas horas por semana para combater a poluição incremental, a poluição difusa e alguns esgotos que sempre atingirão a lagoa. É inevitável que isso ocorra. Mas é uma solução comprovadamente há mais de 15 anos, concreta e real. Pessoal, nós estamos conversando hoje, dia 9 de maio, aqui no estúdio da Ponto Terra, 9 de maio de 2014, para que fique muito claro essa questão, né? E estamos falando agora especificamente na Lagoa da Pampulha. Ela já perdeu muito. A Lagoa da Pampulha, na sua origem, em 1938, mais ou menos assim, tinha uma capacidade de reservatório de cerca de 18 bilhões de litros d'água. Hoje tem pouco mais de 8,5 bilhões de litros d'água. Ela está sendo assoreada, todo mundo já sabe disso, né? Mas, e para limpar essa água da Lagoa da Pampulha hoje? Fica caro, Oswaldo Aleixo? A eliminação do passivo
ela varia no entorno aí de cerca de 3 vezes o custo do tratamento de esgoto convencional, a fase de eliminação do passivo. Passada essa fase, onde você recupera o oxigênio da água, o poder de depuração do corpo hídrico, então você vai gastar aí uma parcela muito pequena para manter isso permanentemente com a qualidade alcançada. Eu quero aproveitar essa palavra, sua qualidade, e te perguntar, você é da área, você é mestre nessa área de meio ambiente, recursos hídricos, saneamento. Hoje, qual que é a qualidade das águas da Lagoa da Pampulha? Mas nós podemos dizer que é um estado de quase morta, ou seja, se fosse na classificação de águas, a classe 4 não representaria tão real a qualidade da água, de tão contaminada que se encontra hoje, né? Praticamente morta, precisa de realmente uma revitalização. Fazendo essa revitalização, para qual grau, para qual classe a gente levaria as águas da Lagoa da Pampulha? Nós recomendamos que se faça numa primeira fase para a classe 3, e isso vai nos dar a visão exata do dimensionamento para chegar à classe 2, né? Vamos chegar então na classe 3 que você está propondo aí, sugerindo, eu sei porque talvez aí fique um pouco menos caro do que o investimento se fosse para a classe 2, mas daria, por exemplo, para pescar na Lagoa da Pampulha ou não? Sim, já daria para pescar. E praticar os esportes náuticos lá, vela, remo? Os esportes que podem ser praticados na classe 3 são os que não têm contato primário com a água, né? Então, você poderia barco à vela, você poderia navegação, você poderia fazer. Agora, natação, por exemplo, não pode, né? Não poderia, precisaria de chegar à classe 2, né? Oswaldo, eu sei que agora a Prefeitura está procurando uma solução, a solução técnica que vai ser acompanhada, é lógico, da solução para execução, para melhorar a qualidade da água da Lagoa da Pampulha. Não estamos falando mais do processo de desassoreamento, não estamos falando mais da quantidade de esgoto que chega lá, que a Copasa está resolvendo com a SUDECAP, com verba do Estado, com verba da União. Essa coisa está melhorando, né? Mas eu quero falar da qualidade da água da Lagoa da Pampulha, né? A gente entende bem, não dá para nadar, mas dá para pescar. Esporte náutico depende de um ou de outro. A pesca, ela pesca, você não pode ingerir o peixe. Você pode pescar esportivamente e devolver o peixe, porque ele está contaminado, você não vai poder, né? E também a pesca não pode ser entrando na água, né? Tem que evitar o contato. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para te provocar, como última pergunta aqui, para te constranger. Você é engenheiro, competente, estudioso do assunto, mais de 40 anos formado, tem registro no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, tem mestrado na área de saneamento, né, da nossa querida DESA. Uma pergunta para a gente finalizar o programa. A água, a qualidade de água da Lagoa da Pampulha, Oswaldo Aleixo, engenheiro Oswaldo Aleixo, tem jeito? Tem jeito. E o projeto se torna de forma extraordinariamente viável, inclusive econômica e financeiramente, se pensarmos uma reutilização daquela água, né? Você poderia utilizar cerca de 30% daquela água para retorná-la ao consumo. Então é um projeto de solução real, possível e viável técnica e economicamente. Eu quero agradecer o engenheiro Oswaldo Aleixo, que veio cá hoje visitar a Ponte Terra, nos dar essa entrevista. Quero agradecer a você também. Fique sempre com a gente no programa Ecologia e Cidadania, aqui na TV Ponte Terra. Até o próximo programa.